Oi, meus amores, vamos dar continuidade aí à Era Vargas, certo? Na aula passada nós vimos a introdução que falou do movimento tenentista, da coluna Prestes e a Revolução de 30. Hoje a gente vai ver aí o primeiro governo Vargas, né? A gente vai ver essa primeira parte de Era Vargas, que foi dividida em 3 períodos: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Observem bem o nome de cada um, ok? Começa o governo provisório em 1930, logo após a Revolução. Ele dura de 1930 a 1934, né? Foi o período inicial, onde sai de cena aí a política cafeeira paulista, né? Aí o que acontece? Vargas suspende a Constituição em vigor de 1881, inicia aí um processo de centralização política e por isso foi um governo provisório, né? Durante esse governo provisório, ele cria Ministério da Educação, cria Ministério do Trabalho, que nós temos até hoje. Tínhamos, né? Porque o Ministério do Trabalho foi dissolvido aí pelo atual presidente da República. Outra coisa também que ele passou a fazer foi nomear tenentes como interventores dos estados, né? Começa a formular algumas leis trabalhistas, inclusive. Várias, né? A maioria das leis trabalhistas que nós temos até hoje em vigor foi criação de Getúlio Vargas enquanto presidente da República. Ele criou também o Código Eleitoral. O Código Eleitoral instituiu o voto secreto, por exemplo. Ele também dava direito, inclusive, para mulheres votarem. As mulheres não tinham direito de votar até então, ok? Nessa época também foi criado o Conselho Nacional do Café. O Conselho Nacional do Café ele tem o objetivo de valorizar o café, né, no mercado internacional e, ao mesmo tempo, centralizar a política cafeicultora brasileira, ok? Só que assim, gente, não havia uma Constituição, né? É onde vai começar aí, né, nas páginas do livrinho de vocês, onde vai começar a falar sobre isso que eu estou falando agora. Não havia uma Constituição porque Vargas tinha suspendido e governar sem Constituição estava incomodando a oposição paulista, que é justamente onde tem aí no livrinho de vocês, ó, no PDF. Quem está com o PDF vai acompanhando. E o que é que aconteceu aí? Os paulistas eles começaram a se incomodar, eram a oposição, se concentraram em São Paulo, onde as oligarquias locais elas convocaram o restante da população para irem às ruas, exigindo o quê? Uma Assembleia Constituinte, né? E em 1932 aconteceu aí esse movimento, que aí está chamado de Movimento Paulista de 1932, ok? E foi justamente a Revolução Constitucionalista Paulista, como ela é conhecida. Mas esse movimento ele foi reprimido pelo governo, pelo Getúlio Vargas, e logo depois, né, em 1934, ele promulga uma nova Constituição. Aí começa o segundo governo de Vargas, que é justamente esse período que a gente chama de governo constitucional, né? Por que constitucional? Porque é promulgada aí uma nova Constituição. Esse governo ele dura de 1934 a 1937, ok? E aí é oficializado, no caso, várias coisas, como tem aqui, ó, a Constituição de 1934, vocês podem observar aí, né, que tem diversos pontinhos. Vou citar alguns deles para vocês. Voto secreto, voto feminino, agora ele foi institucionalizado, oficializado, né, leis trabalhistas, entre outros. Só, gente, que os conflitos políticos, eles não param por aí, não, certo? Eles continuam. Não é porque foi promulgada essa Constituição, não é porque foi oficializada e voto secreto, voto feminino, leis trabalhistas, que as coisas estão a melhor paz, mil maravilhas, não, né? Conflitos políticos continuam. É onde tem aí esses 2 tópicos, o integralismo e o aliancismo, ok? Então, o que é que acontece aí? Acontece uma radicalização ideológica, né? Com a fundação, primeiramente, da Ação Integralista Brasileira, que é a A e B. Tem aí, ó, tá vendo aqui? A A e B, né? A Ação Integralista Brasileira, ela foi criada em 1932, com preceitos fascistas,
e liderado por Plínio Salgado. Já em 1935, esse outro pontozinho aqui, foi criado a ANL, Aliança Nacional Libertadora, né? Tinha participação de diversos setores de centro de esquerda, incluindo o Partido Comunista, ok? E era liderado por o Luiz Carlos Prestes, como tem aí no livrinho de vocês. Nesse meio tempo, gente, como é que eu posso dizer? No meio desses acontecimentos, aconteceu aí o que chamamos de Levante Comunista de 35. Esse Levante Comunista de 35, né, também foi... Ele é conhecido como uma tentativa de golpe comunista, né? Ou intentona comunista de 1935. Só que assim, esse levante ele foi facilmente controlado pelo governo, não teve sucesso, ok? Só que quando o mandato de Getúlio Vargas estava prestes a acabar e haver novas eleições, surge um suposto ataque comunista, né, assinado por um espião soviético chamado Cohen. Vocês estão vendo essa parte bem aqui que fala do plano Cohen? Essa parte que fala do plano Cohen, né, foi um golpe, certo? Do próprio Getúlio Vargas para continuar no poder. Depois foi descoberto, né, que a carta escrita lá, ameaçando Vargas, né, ameaçando esse golpe comunista, tinha sido escrito por Olímpio Mourão, certo? Só que tinha sido, como é que eu posso dizer, consentida pelo próprio Getúlio Vargas, ok? Isso aí acontece em 1937, né? O que conhecemos aí como Plano Cohen, né? E dá início aí um novo período, que é o chamado Estado Novo. Eu baguncei um pouquinho aqui o PDF, deixa eu ajeitar. Pronto. Então, aqui começa aí a terceira fase, né, dessa primeira era Vargas, que é o Estado Novo, que é de 1937 a 1945. Então, gente, agora mais do que nunca, Vargas está consolidado no poder, ok? E agora, cada vez mais, ele concentra em suas mãos poder. E ele, se utilizando dessa farsa, né, dessa falsa ameaça comunista, né? Porque, assim, não foi todo mundo que descobriu, né? Foram algumas pessoas dentro do meio de Vargas que sabia disso. Vocês vão ver daqui a pouco que, inclusive, vai ter um momento que isso vai ser usado contra ele. Então, se utilizando dessa falsa ameaça comunista, Getúlio Vargas fecha o Congresso, nomeia interventores em todos os estados. Inclusive, ele tem apoio do Exército Nacional, né? E, desse modo, um golpe de Estado é instaurado, um golpe com apoio popular, né? E ele se mantém no poder por mais 8 anos, dando início aí ao Estado Novo, né? Esse governo ditatorial, ok? Mas essa ditadura é considerada uma ditadura personalista, né? A legitimidade desse governo é por meio da personalidade de Getúlio Vargas, né? A pessoa de Getúlio Vargas em si, uma vez que os demais partidos eles estavam na ilegalidade. Se eles estavam na ilegalidade, e Vargas ele conseguia legitimação por meio, né, da sua figura e também pela criação do DIP. A gente vai achar aqui o DIP na página aqui, ó, o golpe integralista, né, e o DIP. O DIP é o Departamento de Imprensa e Propaganda, né, decretando de vez a censura no país e assumindo o controle dos meios de comunicação também. E ele fazia, claro, né, se ele tinha o controle dos meios de comunicação, ele fazia forte propaganda do seu governo. E isso tudo era muito positivo para ele, né, não ia ser vinculado na mídia nada que desfavorecesse o governo de Vargas. E na economia, como tem bem aqui, né, que fala de políticas de massa e trabalhismo, na economia também, Vargas ele promove a industrialização brasileira, né, ele cria empresas estatais, como a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, e é a primeira vez que a gente vê assim, a industrialização como uma política de Estado,
né? E só que para isso dar certo era necessário que Vargas mediasse os conflitos entre trabalhadores e empresários, porque os conflitos entre empresários e trabalhadores não eram comuns, não eram afins, né? Os trabalhadores eles não estavam felizes. Muito tempo havia já a reivindicação de uma lei trabalhista de trabalho, né? E um dos motivos que fez Getúlio Vargas, né, consolidar aí realmente a CLT, né, que é a consolidação das leis de trabalho, foi isso, né? Foi uma forma de agradar também os trabalhadores e ter a população ao seu lado, porque Vargas era aquele que tentava agradar os dois lados, certo? Então já era uma reivindicação muito antiga. E com a consolidação da CLT, Vargas ele passa a ser assim o pai dos pobres, né? Considerado o pai dos pobres. Eu comparo essa afeição da população por Vargas, a gente vê que tem muitas falcatruas por trás, né? Mas ele usa de vários artifícios para ter a população ao seu favor. Eu comparo isso muito com o período lulista, né? O período de Lula, que muitas vezes ele foi tido como pai dos pobres. Então, gente, aí tem o período a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Então, a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos Estados Unidos, surge aqui no Brasil uma ideia de democracia, né? Essa ideia de democracia, ela ganha muita força. E para vocês terem uma ideia, até os militares que já haviam apoiado Vargas, que estavam ao lado de Vargas, eles se voltam contra ele. Eles se voltam contra Vargas, ok? E ele começou assim, sofrer, né? Pressão de muitos setores da sociedade. Houve criação de muitos partidos. E também teve, além de criação de muitos partidos, né? A volta de outros partidos que estavam fora de cena, né? E nesse momento a oposição de Vargas ela chega ao seu auge, né? Chega ao seu auge aí nesse tópico que fala o fim do Estado Novo e o queremismo. O que é isso? Os trabalhadores que eram ao lado de Vargas, eles tentaram ainda manter Vargas no poder, né? Como? Com esse movimento queremista, né? O queremismo. O queremismo era uma forma de queremos Vargas, né? Como diz aqui, defendia a permanência de Getúlio Vargas no poder, temendo perder os direitos conseguidos na década anterior. Trabalhadores de várias partes do país escreviam bilhetes a Vargas pedindo sua permanência. Ok? Então, isso foi o movimento queremista, tá certo? Mas mesmo assim, com esse movimento, não deu certo. Ele sofre um golpe militar para garantir, né, as realizações das próximas eleições, e o Eurico Gaspar Dutra, que ameaçou contar para toda a população sobre o Plano Cohen, dizer lá que tinha sido idealizado por ele, consentido por ele, né, e o Vargas ele ia se queimar se a população soubesse, né, e ele tinha pretensões de voltar em outro momento, ele não queria ficar queimado politicamente. Então, quem acaba vencendo aí é o Eurico Gaspar Dutra, ele passa a ser aí o presidente do Brasil, ok? E aí termina essa primeira fase da era Vargas, que voltaremos, né? Vargas voltará ainda, e não é o fim da era Vargas, porque em 1951 Vargas irá voltar. Minha pretensão era que eu conseguisse ir até essa segunda fase da era Vargas hoje, né? Porque ia ser mesmo na semana onde aniversaria, colocando aspas aí, o suicídio de Vargas, mas não deu tempo por causa do imprevisto da semana passada, mas tudo bem. Não vou dar spoiler para vocês da próxima aula, certo? Se tiver alguma dúvida, me chama no PV, ok? Tchau, beijos, fiquem com Deus.